Acho que o conceito tático aplicado agora com o Saul, Jorginho e Samuel Lino, ele é diferente. Eu acho que é uma discussão assim que fica parecendo que só o Brasil sabe jogar futebol. Hein? O mundo mostra que não é isso. É só você ver. E hoje o futebol está tão globalizado, é muito difícil falar. O que eu posso dizer é que assim, tem um time que é um dos times que mais me encantaram, só que ele teve uma vidinha muito curta no Brasil, mas foi o suficiente assim para quem viu, viu, né? Que foi o Palmeiras do Luxemburgo em 1996. Os times do Luxemburgo marcantes no Palmeiras são os que ganharam os campeonatos brasileiros, né? De 93, 94. Mas esse time de 96, né? Que tinha o Cafu e o Júnior nas laterais, o Djalminha, Rivaldo, Miller e Luizão. Ó, quem viu, viu. E o Flamengo na segunda lembrou muito. Aquela coisa de meter um gol, continuar, meter outro, continuar. Aquele time meteu 6 no Santos, deu um monte de goleada. Deu goleada de 8 também. Ele ganhou o Paulista fazendo 102 gols. Só num campeonato estadual. Depois, aí o Rivaldo foi embora, o time se desfez, perdeu uma Copa do Brasil e aí já era. Perdeu a final da Copa do Brasil pro Cruzeiro e aí já era. Mas durante aquele período ali, teve uma vitória em cima do Grêmio, 3-1, o Grêmio do Filipão, 3-1 na Copa do Brasil. Negócio de maluco. Quem tiver curiosidade, depois de assistir a nossa live, vai no YouTube e procura aí alguma coisa do time do Palmeiras de 96. É um negócio impressionante. A época que o Palmeiras prezava pelo bom futebol, né? Hoje o Palmeiras preza só pelo resultado, né? Eu confesso a você, o Flamengo tinha um bom time em 1996, o time do João Santana, que foi campeão invicto, mas eu, uns 2 sábados, eu fazia um curso, eu faltei o curso, o Flamengo jogava no mesmo horário e eu estava passando na Globo e eu botei na Bandeirantes para ver esse time do Palmeiras. Confesso que fiz isso 2 vezes. Como eu acho que vai ter gente que pode até não admitir, ainda mais nesse tempo de redes sociais, né? Mas que se o Flamengo seguir nessa toada, numa evolução com esse futebol que jogou na segunda-feira, vai ter gente deixando de ver o seu time se jogar no mesmo horário para ver o Flamengo, né? Então é mais ou menos por aí. Perfeito. E a gente aproveita então para pegar o gancho sobre isso, colocar o comentário aí primeiro do Douglas Pinheiro. Já pode colocar aqui, tá, Isaac? Bom dia, bancada. Vocês acreditam que o Samuel Lino pode potencializar o jogo do Pedro? Se sim, como o Felipe Luiz pode ajustar a dinâmica dos dois em campo? Saudações. Até diante disso aqui, Roque, sobre dupla dinâmica, a gente pode começar falando sobre essa situação entre Pedro e Samuel Lino, que é a pergunta do Douglas, e também sobre a Arrascaeta e Pedro. Arrascaeta e Pedro foi muito debatido, até o Mauro trouxe aqui essa análise também, acabou sendo repercutida, né, em vários programas aí, tanto independente quanto também na televisão, sobre o fato do torcedor não presenciar ambos jogando com tanta frequência, justamente pelo estilo deles e pelo estilo que o Felipe Luiz gostaria de implementar. E a gente tem visto que o Arrascaeta e Pedro está começando a ter sequência, né, em algumas partidas com o Felipe Luiz. Foram muito bem também na atuação contra o Vitória, fazendo a pressão necessária, jogando em cima. Claro que a presença do Saul também, que a gente vai falar daqui a pouco no meio de campo, faz toda a diferença. Recuperaram bola, mostraram entendimento em campo, são jogadores acima da média. E na sua análise, Roque, dentro do que já foi mostrado pelo próprio Felipe, às vezes entrava o Pedro e o Arrasca saía, às vezes o Arrasca ficava, o Pedro saía. O que o Felipe Luiz fez de diferente daqui para agora, para as demais partidas, onde ele mal usava ambos no mesmo jogo e agora ele está começando a dar essa sequência para os dois atacantes? Qual a importância, né, do entrosamento de ambos, já que o Arrascaeta também faz muitas vezes esse falso 9? Acho que o conceito tático aplicado agora com o Saul, Jorginho e Samuel Lino, ele é diferente. Você via que antes de ter Saul e até nos primeiros jogos do Samuel Lino, o Flamengo jogava no 4-2-4, né? Ali com Jorginho e Alan, ou Alan e Everton Araújo, ou Everton Araújo e Jorginho. E ele não tinha esse reforço, e aí no conceito geral do Saul, né? A característica de jogo do Flamengo mudou. A forma da bola chegar ao Pedro mudou, né? E a forma do Arrascaeta jogar ela mudou. Se você for analisar o mapa de calor do Arrascaeta, dos jogos antes desse estilo de formação e pós, você vê uma mudança de característica tática dentro de campo.
né? Vou dar um exemplo. Antes do jogo contra o Inter, o Arrascaeta jogava lado a lado ao Pedro. No mapa de calor você vê exatamente isso, tanto que tem uma pergunta pós-jogo contra o Mirassol, se eu não me engano, ou Atlético Mineiro, um desses jogos, que um repórter argentino pergunta ao Felipe Luiz como que ele observaria o Carrascal sendo reserva do Arrascaeta se o Carrascal era um 10 clássico e não o segundo atacante como o Arrascaeta vinha jogando, né? Então, no jogo contra o Inter, o Arrascaeta já muda a função tática. O Felipe não fez aquela marcação lá em cima contra o Inter no Beira-Rio, ele faz uma marcação um pouco mais no meio campo ali, né, na intermediária, e aí ele coloca o Arrascaeta quando o Flamengo tinha a bola para ser mais construtor do que propriamente um finalizador. Então, hoje, por que Pedro e Arrascaeta conseguem jogar juntos? Por alguns fatores que mudaram. Primeiro, foi o que eu falei, o conceito tático agora é diferente, você tem Jorginho e Saul. Segundo, o Arrascaeta hoje, ele joga mais atrás, ele volta, ele dá um passo atrás e volta a jogar, claro, guardando as devidas proporções, como ele jogava em 19, sendo um meia mais de armação. Você vê que ele tem participado muito mais das armações agora, ele tem ajudado mais com assistências ultimamente também. E aí você tem o Samuel Lino, que é um cara que, além de ter esse drible, esse 1 contra 1 aprimorado, ele tem muita inteligência na tomada de decisão do último passe. Eu acho que isso aí é primordial hoje para a evolução do ataque do Flamengo e também do Pedro, né? Eu lembro que quando o Carrascal estava para chegar ao Flamengo, e antes até de ter Samuel Lino e tudo mais, o pessoal sempre falava, eu estava acompanhando algumas análises do pessoal, o pessoal falando que o Carrascal era um jogador muito habilidoso, como ele é muito habilidoso, mas ele pecava muito no último passe, né? E nós vimos isso às vezes no Cebolinha, no Michael, né, que aí, pô, com todo respeito, eram chamados até dos vulgos pontinhas burros. O Samuel Lino não é um ponta burro, o Samuel Lino é um cara muito inteligente. E você vê que o cara é muito inteligente não é pelo drible que ele dá, mas pela tomada de decisão que ele toma no último lance, no momento ideal. Então, acho que essa junção de coisas faz com que hoje Pedro e Arrascaeta possam jogar juntos, porque eles não dividem mais o mesmo tipo de protagonismo, por mais que o Arrascaeta seja o artilheiro do Flamengo ainda, né, um dos artilheiros do campeonato, mas hoje o Arrascaeta ele volta um pouco atrás, porque ele também tem uma sustentabilidade de Jorginho e Saul, e tem ali o Samuel Lino, que no último terço ele consegue driblar e colocar o Pedro em melhores condições também, vi disso no jogo contra o Vitória também. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.